will go live in 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Not more radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria lembrar aqui, novamente a vocês, que estão abertas no Colégio São Bento as matrículas para uma sessão especial do colégio dedicada a restaurar a educação católica no Brasil. Este é um empreendimento inédito, que vai totalmente contra o espírito dos tempos, e que para os católicos é uma questão de sobrevivência. Então, se você tem filhos em idade escolar, você, por favor, telefone para o Colégio São Bento, fale com a secretária Liege, número 011-3328-8797, ou 011-6447-7237. Agora, se você não quiser fazer isso, você pode inscrever também o seu filho no ensino público, onde ele será ensinado a chupar pica, dar o cu e outras atividades pedagogicamente relevantes, essenciais para o progresso da ciência. Então aqui me informam, aqui o Alex Álvares me manda um negócio, uma informação essencial aqui, ó. O grande parlamentar brasileiro Tiririca foi diplomado, né? E está aqui, salário 26.700. Ajuda de custo, R$ 35.053. Auxílio moradia, R$ 3.000. Auxílio gabinete, R$ 60.000. Despesa médica pessoal e familiar ilimitada e internacional, com livre escolha de médicos e clínicas. Telefone celular, ilimitado, despesas ilimitadas. Mais um bônus anual de R$ 53.400. Passagens e estadia, primeira classe executiva sempre ilimitado. E para reuniões do exterior, ele tem direito a custeio total de viagem e hospedagem para pelo menos 2 congressos, simpósios, etc, etc. Né? Custo médio mensal, R$ 250.000. Puta que o pariu! Né? De onde sai esse dinheiro? Sai do bolso de quem votou no Tiririca e de quem não votou também. Quer dizer, o preço da piada cara é essa, porra. Né? Você pensa que votando no Tiririca está gostando da cara de quem? Da sua própria. Né? Agora, para não pensar que é só no Brasil que tem maluco, você vê aqui. Na Inglaterra, né, o súdito de Sua Majestade, o senhor Ian Morris, de 41 anos, ele tinha sido condenado à prisão por tráfico de drogas. Mas daí, de repente, ele decidiu que queria mudar de sexo, queria se chamar Dean, né? Ele conseguiu ter a pena revogada, porque o juiz, né, ficou com dó, falou, não, se ele ficar na cadeia, coitado, ele vai continuar vivendo esse drama sexual, né, vivendo dentro deste corpo masculino que ele abomina. Né? Então o juiz até mandou uma carta para ele, você tem andado uma corda bamba sexual, levando a uma existência extremamente triste e deprimente. Se eu mantivesse você na prisão, eu estaria sentenciando a continuação do seu pesadelo sexual, talvez para sempre. Né? E o juiz se dirige, né, ao Ian Morris como Mrs. Morris. Não, Miss Morris, senhorita, não é senhora ainda. Ainda não é senhora. Né? Então é o seguinte, se você está na Inglaterra, tem algum inglês me ouvindo, está aí minha sugestão. Cometa o crime e mude de sexo. Você está na rua no instante seguinte. Porque os caras não vão querer que você fique sofrendo lá. Agora, depois ele pode cometer outro crime, né, e fazer que nem outro inglês fala, não, eu quero meu peru de volta. Daí você também será libertado. É assim, né, não sei quantas vezes dá para mudar de sexo. Agora, também aqui no Brasil está circulando, né, um abaixo-assinado
em favor da aprovação do kit anti-homofobia. O kit anti-homofobia é aquele que passa para as crianças, né, peru, lubrificante, tudo, material didático da mais extrema importância. Vocês não entendem como é importante as crianças aprender isso, né? Brincar já com piruzinho de borracha desde pequenininho, né? Depois vão passar a brincar com o peru do professor, né? Mas isso é uma segunda etapa no progresso do entendimento, né? Então aqui diz aqui o manifesto: o Brasil está novamente diante de uma encruzilhada histórica relativamente aos seus direitos civis. Cabe a nós decidirmos se vamos ser uma nação para todos ou não, se vamos nos deixar guiar pela intolerância ou pelo obscurantismo, ou se queremos uma nação moderna, aberta e democrática. Tá vendo? Quer dizer que para construir uma nação aberta e democrática é preciso distribuir perus de borracha às crianças, porque os adultos, todo mundo, né? No Brasil todo mundo tem um peru de borracha. Então não é justo que as crianças sejam, né, prejudicadas na distribuição de perus de borracha e tubos de KY. Tem que democratizar o peru de borracha. Todo mundo sentando em cima, desde pequenininho, né? Mas assim, a piada vira realidade. Agora aqui também, né? Esse Obama também não deixa para trás. Esses dias que está todo mundo chorando por causa do negócio do que aconteceu no Arizona, né? O Obama aproveitou que estava todo mundo pensando em outra coisa, sabe o que ele fez? Soltou uma ajuda econômica para o regime Fidel Castro em Cuba. Está dando dinheiro para os caras, que evidentemente vai ajudar, né, o regime que está cambaleante a durar mais um pouco. Todo mundo sabe que esse negócio da viagem para Cuba, que esse governo também liberou, elas só servem, sobretudo, para o governo cubano recrutar americanos como agentes de influência, treiná-los em táticas de guerrilha, né, e colocá-los em contato com o terrorismo internacional. Quer dizer, o governo facilitou essas atividades do governo cubano nos Estados Unidos. Agora, para piorar a coisa, esta ajuda, né, generosa do governo americano a Cuba aconteceu na mesma hora em que tem lá um cidadão americano preso, sem processo, sem acusação, ninguém sabe porque ele está preso, né? Há mais de um ano. O cidadão chama-se Alan Gross. Ele estava lá trabalhando num projeto altamente criminoso, que era o de facilitar as comunicações entre os cubanos e o mundo externo, através da internet. Você vê que atividade, né, prejudicial, criminosa e imoral o sujeito estava se dedicando. Lá onde já se viu deixar o cubano falar com gente fora de Cuba, coisa mais feia, né? Daí o Departamento de Estado disse que estava... Não, nós estamos muito otimistas quanto à sorte do Sr. Gross, que tem 60 anos e alguns problemas de saúde, de que ele vai... Logo vão permitir que ele retorne aos Estados Unidos. Problema de saúde, olha aqui, o sujeito perdeu 45 quilos na prisão. 45 quilos. O Departamento de Estado diz, não, ele tem alguns problemas de saúde. O que fazer com um cara desse se não mandar tomar no cu, porra? Né? Como é que se pode discutir educadamente uma coisa dessa? Né? Também agora estão discutindo aqui o novo orçamento americano, que tem uma verba monstro para financiar aborto, seguindo então aqui o programa da Planned Parenthood, né? Planned Parenthood foi fundado por uma senhora chamada Margaret Sanger, e outro dia teve aqui uma exposição no Smithsonian Institute, né, que celebrava lá a vida e obras da dona Margaret Sanger, mas esqueceram de contar o seguinte capítulo, né? A mulher era uma conferencista de muito sucesso no Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, é difícil falar isso. KKK, né? E olha aqui uma afirmativa que ela fez numa conferência aqui lá no Ku Klux Klan. Os fracos, os pobres e os negros são apenas ervas daninhas que precisam ser desarraigadas ou esterilizadas para o bem da humanidade. Então a ideia dela é parar a clínica de aborto especificamente no bairro preto. Assim, mulher preta não tinha mais filho e acabava essa porra dessa raça preta que fica aí embaçando, atravancando o progresso, porra, né? A mulher dizia isso e tá aí o Smithsonian celebrando esta filha da puta. Agora acontece que essa informação
Ela circulava na internet há muito tempo, o Smithsonian não tem nenhum pretexto para não saber disso. Mas acontece que os livros que a mulher escreveu tinham direitos autorais. E, naturalmente, a Planned Parenthood não ia permitir que esses livros fossem publicados, porque senão fossem republicados, porque senão todo mundo ia saber quem era essa filha da puta da Margaret Sanger. Só que agora, é o seguinte, venceu o prazo do direito autoral, caiu no domínio público. Então, aí que a Smithsonian não tem mesmo o menor pretexto para fingir que ignora, né, estes capítulos escabrosos da vida da dona Margaret Sanger. Agora, aqui, os Estados Unidos, está acontecendo cada coisa aqui que a gente não imagina. Coisa que você nunca pensou que poderia acontecer na América. Aqui o lutador e treinador de wrestling, Jacob Volkmann, né, chamou Obama de idiota e perguntaram: quem você quer lutar? Eu falei: não quero lutar com Obama, mande vir esse cara que é um covarde, idiota. Ele disse isso. No dia seguinte tinha 2 agentes do serviço secreto na casa dele para intimidar o cara. Mas o que é isso? No tempo do Bush, os caras chamavam o Bush de filho da puta, de viado, clamavam pela morte do George Bush, não acontecia absolutamente nada. Agora vocês falam uma piada a respeito do Obama, no dia seguinte está lá o serviço secreto. Ora. Mas felizmente ele botou a boca no mundo. Nessa altura quem está intimidado é o serviço secreto. Agora, enquanto isso, o senhor Obama está aí com planos de investir o Departamento de Comércio da autoridade de criar uma identidade internética para cada americano. Quer dizer, você, para usar a internet, você tem que ter uma carteirinha de identidade numerada, de modo que o seu computador possa ser mais facilmente rastreado. Olha só o plano do cara, né? Quer dizer, quer adotar aqui um sistema de fiscalização na internet pior do que o que tem na China. Porque na China os caras bloqueiam os sites, mas ainda não estão investigando o cidadão por um. Na China que nem tem recurso técnico para fazer isso, mas aqui nos Estados Unidos tem. Então, quer dizer, o sujeito quer saber o que todo mundo está conversando na internet, né? Quer dizer, o cidadão está lá inocentemente, né, vendo o seu site de mulher pelada, ou de homem pelado, que hoje em dia já não se sabe mais, né? E pronto, vai lá, o governo fica sabendo da sua vida inteira, porra. Né? Nós aqui que nos correspondemos com pessoas perigosas, como Alejandro Penha Esclusa, pensou, os caras vão pegar toda a minha correspondência com Alejandro Penha Esclusa, né? Nós chamando lá o Hugo Chávez de viado e outras coisas. Né? Vamos ser totalmente expostos, né? Agora, o Obama, umas semanas atrás, ele disse que ele tem autoridade suficiente para ele mandar matar qualquer cidadão americano no exterior. Ué, até agora ninguém reclamou. Ele disse isso. Né? E é evidente que não tem autoridade para isso. Mas ele se arroga isso, de maneira que o homem está ficando realmente louco. Quer dizer, a quantidade de poder que ele quer é um negocinho não só ilimitado, como inimaginável. Ele quer saber o que está todo mundo conversando em casa, o que os americanos no exterior estão fazendo, e se encher muito saco, ele manda matar. Agora, o episódio mais impressionante da semana é essa história de... Começou com Paul Krugman, no New York Times, né, dizendo que o tiroteio no Arizona aconteceu porque o pessoal da direita, os conservadores como Sarah Palin, ficam instilando ódio nas pessoas. Né? Único exemplo de discurso de ódio que ele citou foi um discurso que era da Sarah Palin, da Michelle Bachmann, em que ela dizia o seguinte, que contra o Obamacare, que é o sistema de saúde do Obama, nós temos que ser armados e perigosos. Alusão, uma piada, né? Alusão ao título de um filme, né? Fulaninha armada e perigosa. O Paul Krugman diz que isto é um apelo ao homicídio, um apelo ao genocídio, quer dizer que é para matar todos os democratas. Quer dizer, o sujeito está forçando a interpretação até o limite do psicótico. E, baseado nesse raciocínio, então, foi a Sarah Palin que incentivou o assassinato.
Quer dizer, o fato de que o assassino fosse um sujeito de esquerda, né, cuja leitura predileta é o Manifesto Comunista, e de que tenha sido educado numa escola que foi inteiramente orientada por Barack Obama e Michael Ayers, seu colega terrorista, isso aí não é importante. Agora, importante é tentar criar uma relação totalmente artificial, longínqua, remota, impossível, né, entre discurso da Sarah Palin e o homicídio que o sujeito praticou lá. Agora, se você procura no site de esquerda, aí você vai saber o que é incentivo ao ódio, né? Então, aqui o Brian Fisher, num artigo recém-publicado, no One News Now, dá uma lista de 2 páginas de frases que ele colheu nesses sites de esquerda a respeito de Sarah Palin. Olha aqui, eu espero que a Sarah Palin morra de uma morte lenta e dolorosa. Foi uma pena que não foi a Sarah Palin que levou o tiro. Alguém deveria atirar na Sarah Palin. Né? E assim por diante, quer dizer, são apelos e apelos e apelos. Tem até um livro que saiu aqui, o livro chama-se Eu Não Acredito Que Você Disse Isso, que é uma antologia de apelos ao ódio saído da boca de esquerdistas, coisa que ninguém na direita jamais disse. Uma vez aqui, um cara na direita, que é o Pat Robertson, que o Pat Robertson é um excêntrico, evidentemente, não é um tipo, não é um sujeito típico, né? O Pat Robertson disse que alguém deveria dar um tiro no Hugo Chávez. Daí todo mundo no país estrelou e ele pediu desculpas. Isso foi o máximo de apelo à violência que saiu da boca de algum direitista, que aliás é o direitista mais atípico que pode existir. Agora, o Cliff Kincaid, na página dele, Accuracy in Media, ele tem uma sessão de atualização semanal dos apelos de ódio saídos da boca de esquerdista. De modo que esse mesmo pessoal que incentiva os outros ao homicídio, né, quando eles querem matar alguém, eles fazem tantos apelos à matança do sujeito que a imagem do camarada fica cercada de violência. Então dá a impressão que a violência saiu dele. Ou seja, você adquire fama de ser odiento, não porque você odeia alguém, mas porque muita gente odeia você. Então, isso é uma técnica muito filha da puta, né? Baseada no negócio do conselho do Talleyrand. Caluniem, que alguma coisa sempre vai acabar pegando, sempre vai acabar grudando. Agora, aqui o pessoal está vendo um zoom aí nas comunidades islâmicas de que os caras vão coroar um califa exatamente ali no Marco Zero. O califa seria, teoricamente, o líder mundial do islamismo, né? Então eles querem reconstruir o califado, quer dizer, o governo islâmico mundial, e diz que vão, simbolicamente, coroar o sujeito exatamente ali no Marco Zero. O que alguém vai fazer contra isso? Ninguém vai fazer merda nenhuma. Agora, aqui também, o pessoal, esse negócio do Paul Krugman, agora deu bode, porque o pessoal da Accuracy in Media está dizendo, o Paul Krugman tem que parar. Essa mentira dele tem que parar. E o Mark Levin já anunciou na coluna deles, olha, todo mundo que insinuar de longe que eu tenho algo a ver com o tiroteio lá do Arizona vai ser processado. Mas é assim que se faz, porque não adianta nada você reclamar por escrito. Tem que meter processo dos filhos das putas. Era isso que eu recomendava aos nossos milicos. Aí, sempre que esse pessoal mentir contra as Forças Armadas, né, o comandante da força tem obrigação de processar o filho da puta. Nunca processaram ninguém. O pessoal inventou cada coisa contra a Força Armada, cada coisa tão absurda, né? Por exemplo, tinha lá um cara, alguém achou lá uns documentos sobre serviços secretos do tempo da ditadura, vários sacos ali enterrados, né? E o sujeito que desenterrou disse que não, naquele tempo eu era soldado e o meu comandante mandou tocar fogo nesses documentos que comprometiam as Forças Armadas, mandou tocar fogo, mas não deu tempo de tocar fogo, então o que eu fiz? Enterrei. O sujeito diz isso, meu Deus do céu. Quanto tempo leva para você atear fogo numa pilha de papel? Né? 10 segundos. Quanto tempo leva para você cavar um buraco? Quer dizer, não deu tempo de acender um fósforo, então ele simplesmente, né, fez lá um buraco de 3 metros por 2 e enterrou o documento.
Os caras diziam coisas desse tipo, e o comandante do exército, o que fazia? Soltar uma nota oficial, dizendo, é mentira, né? Lamentamos que essas mentiras circulem. Mas não é assim que se faz, pô. Se tivesse... Ou então aquele vigarista do Caco Barcelos, que inventou a história dos dois terroristas que teriam sido assassinados, né, pelo exército, que o exército assassinou os caras e depois simulou um desastre, dizendo que eles estavam em fuga depois de participar de uma ação qualquer e morrendo no desastre. Daí o Caco Barcelos dizia, não, o desastre foi simulado, os caras já estavam mortos, né? Só que quando você via a foto, tinha a marca do pneu, a marca de frenagem do pneu na estrada. Falei, como é que eles fizeram? Se ele estava morto, como é que eles fizeram para frear o negócio, né? Também tinha na memória do Jacó Gorender, apareciam os dois caras, 2 dias depois da alegada data da morte, participando de um assalto a banco, né? E tinha várias coisas que mostraram que a coisa era fisicamente impossível. Publiquei isso no Globo. O que fez o comandante do exército? Nada, absolutamente nada. E garanto que se Caco Barcelos aparecer lá, vai ser tratado a pão de ló. Agora, já eu não, né? Vai passar putada toda, devia sendo convidado para falar na Escola Superior de Guerra. Eu jamais, porque tem um terror, pânico, né? O cara vem aqui e vai falar algo a nosso favor? Não, isso não pode de jeito nenhum, né? Agora, veja, aqui então foi aprovada aí a lei de que o sujeito pode entrar no exército na condição declarada de homossexual. Quer dizer, ele chega ali, já chega desmunhecando, diz eu sou gay, né? E daí o exército não pode recusá-lo por causa disso. Agora, meu filho, os transexuais estão pedindo o mesmo direito. E mais dia, menos dia, eles vão adquirir. Quer dizer, chega lá um sujeito, né, enorme, peludo, musculoso, tipo Schwarzenegger, com um sutiã, e diga que, olha, eu quero ser soldada, tá certo? Porque você sendo soldada, eles vão botar você em serviço administrativo, não vão fazer você pegar no pesado, não vão mandar você para o campo de batalha, então você vai lá viver no bem bom, né? E isso aí é claro que vai vir uma palhaçada, né? Mas a palhaçada é intencional, quer dizer, é desmoralização completa, né, de todo o senso de ordem, hierarquia, respeito, etc, etc. Agora, olha aqui um negócio interessante. O cara fica falando negócio de discurso de ódio, né? O xerife lá da cidade onde teve o tiroteio, que foi um cara do, vamos dizer, mostrou uma incompetência atroz. Apareceu aqui o xerife Joe Arpaio, que é o xerife mais popular dos Estados Unidos. O xerife conseguiu reduzir a criminalidade na sua cidade a 0, né, porque ele não deixa os presos nem ver televisão, põe os caras para trabalhar, ele não dá moleza, então virou o xerife mais famoso. E o Joe Arpaio contou, olha, esse xerife lá dessa cidade, do Arizona, o tal do Dupnik, o Dupnik, uns anos atrás, participou, né, o pessoal da delegacia dele, não ele pessoalmente, uma turma da delegacia dele, participou de um protesto no qual ele, Joe Arpaio, era decapitado em efígie. Quer dizer, isso aí não é apelo ao homicídio. Não vai dizer, não, o Dupnik fez apelo ao assassinato do Joe Arpaio. Jamais, jamais. Nós decapitamos assim por carinho, né? Estão cheios de amor. Agora, aqui também fizeram uma pesquisa essa semana, porque a turma logo, cada tiroteio que tem, aparece alguém dizendo, não, nós temos que tirar as armas da população, controlar as armas, etc, etc. Fizeram uma enquete e só 20% das pessoas aprovaram a ideia de que o maior controle das armas diminuiria a possibilidade de acontecimentos como esse. Falou, quem quer matar, não precisa... não precisa ter direito às armas. Ele obtém a arma sem direito nenhum. Que direito tem esses traficantes todos no Brasil de ter arma? Nenhum, e no entanto eles têm as armas. Eles não querem o direito à arma, eles querem a arma, tá entendendo? E assim vai. Agora aqui alguém me manda 2 vídeos muito impressionantes, né? Um vídeo mostra o Sérgio Cabral ouvindo o pessoal relatar essa tragédia aí que houve, né,
em Teresópolis, Friburgo, Petrópolis, etc, etc. E o pessoal o cidadão aparece ali, um camarada, negro, gordinho, né, explicando o governador a tragédia, etc, etc. Sabe o que o governador fala? Ó, vem falar comigo ali em privado, no meu escritório. Não queria que ninguém ouvisse a história. Quer dizer, para não pegar mal para o governo dele. Isso é a emoção que o governador tem quando os seus compatriotas morrem às dúzias, né, num deslizamento de terra. Depois mostra o mesmo Sérgio Cabral, quando o negócio do pré-sal, né, o direito ali, a administração do pré-sal foi tirada do estado dele. O homem chora que nem criança, ele estava comovidíssimo, porque o dinheiro estava indo embora. Né? Então, olha, mas olha aqui o Carioca, vocês não votaram nesse cara? Vocês merecem o Sérgio Cabral. Porra, esse negócio de que todo povo tem o governo que merece não é verdade, mas no Brasil é verdade. O Brasil tem o governo que merece. Né? Então, o Sérgio Cabral provou mais uma vez que é um sujeito absolutamente desprezível. Né? Vamos ver o que mais nós temos aqui. Tem umas coisas interessantes aqui. Mais natural sobre o tiroteio do Arizona. Olha aqui. Pedro Abramovay, secretário nacional de política sobre drogas. Né? Ele defende o fim da prisão para pequenos traficantes. Vai soltar todos os pequenos traficantes. Uai, mas o que é o pequeno traficante? Né? Senão o último elo de uma rede que vem desde os grandes traficantes. Então, o pequeno traficante, meu filho, ele não tem contato direto com a produção. Né? Ele é um intermediário. Então, se você soltar todos os pequenos traficantes, você está trabalhando para os grandes, quer dizer, você está aumentando ali a mão de obra à disposição dos grandes. O cara sabe perfeitamente disso, não precisa explicar. Né? Agora, o sujeito acabou de ser nomeado e já está, olha o que ele vai fazer pela segurança no Brasil, soltar todos os pequenos traficantes. Puta merda. Agora aqui apareceu no Wikileaks aquela história de que o governo brasileiro, no tempo em que o Brasil estava, que havia tropas brasileiras intervindo lá no Haiti, que o governo americano estava muito insatisfeito com a atuação brasileira porque não era firme o suficiente, não era enérgico o suficiente contra as gangues. Daí entrevistaram o general Heleno, eu falei, o general Heleno é um sujeito que já fez muita coisa boa, tá entendendo? Porém, você vê o que é a revolução cultural. Quando ele mete na cabeça das pessoas fazer certos slogans, certos lugares comuns, elas repetem aquilo com um automatismo incrível. Então, olha a explicação que o general Heleno deu. Olha, quem sofria com os sequestros feitos por essas gangues eram sobretudo os ricos. E os americanos estavam lá defendendo os ricos, por isso que eles queriam que nós agíssemos contra as gangues. Isso quer dizer, general, que o sujeito é rico, pode ser sequestrado? Você não tem obrigação de coibir o sequestro? É? Quer dizer, veja este preconceito de classe nojento. Né? Então, Heleno, o senhor é um homem honesto, mas desculpa, o senhor é burro. O senhor é burro. E o senhor sai repetindo esse tipo de discurso de slogan, de propaganda comunista, sem nem saber que é comunista. O senhor não tem cultura suficiente para identificar da onde vêm as ideias que entraram na sua cabeça. E sai repetindo besteira. Né? Quer dizer, como se o brasileiro precisasse de algum pretexto para não fazer nada contra gangues, contra criminosos. Né? Isso já é hábito brasileiro, se é criminoso, você nada faz contra ele. Então, chegou lá, eles pacificaram um bairro, lá, uma região no Haiti, e nada fizeram contra as gangues que continuaram aterrorizando ali a população. Quer dizer que, mas os caras são ricos, então pode sequestrar. O que é isso? Puta que pariu, puta que pariu. Ele não percebe a indignidade, a infâmia do que ele disse. Ele não tem condição para julgar o que ele está dizendo. Então isso quer dizer, o decréscimo de consciência intelectual e moral no Brasil é tanto que afetou todo mundo. Pouco importa se o cara é comunista, direitista, conservador, católico, protestante. Está todo mundo ficando idiota nesse país, é uma coisa terrível. Eu nunca vi um fenômeno desse em todo o mundo, em qualquer país onde aparece. Né? Por exemplo, governante falando besteira, todo mundo percebe imediatamente. No mínimo, é como aqui, fica 50% de um lado e 50% do outro.
Agora, no Brasil, não, as pessoas falam essas coisas, todo mundo repete o discurso aprendido na escola, né? Continua repetindo aquilo pelo resto da vida, como se o professor fosse uma autoridade papal. Quer dizer, é uma inércia mental, assim, onde toda a sua atividade intelectual se reduz ao automatismo, né? Aqui, Tiago Martins dos Santos me manda uma pergunta. Estou assistindo o documentário Agenda, o documentário que eu recomendei aqui. Há uma frase de Marx na qual ele fala que destronaria Deus e o capitalismo. Minha pergunta é, será que o capitalismo não é uma desculpa, uma pista falsa para o real objetivo de Marx, destronar Deus e o cristianismo? Digo, olha, se você for encarar a coisa do ponto de vista biográfico, você vai ver que a primeira preocupação de Marx não foi com o capitalismo, mas foi contra Deus. Isso aí desde os 17 anos. Então a ideia de destronar Deus era uma ambição que ele tinha desde pequeno. Depois é que ele achou que a cultura cristã era uma superestrutura e que embaixo dela tinha o capitalismo. Então, para quebrar a autoridade de Deus no mundo, precisava primeiro destruir o capitalismo. Mas destruir o capitalismo, de fato, é um meio. A finalidade última é instituir o que o Antônio Gramsci depois chamaria a completa terrestrialização do pensamento. Quer dizer, você fechar a humanidade numa redoma onde ela não pode conceber nada além da existência terrestre. Então o objetivo é realmente esse, quer dizer, depois, no livro do pastor Richard Wurmbrand, ele nota que na prisão em que ele ficou, pelo menos, e depois ele confirmou, isso acontecia também em outras prisões, ele foi preso na Romênia, toda a lavagem cerebral que os caras sofriam na prisão não era contra o capitalismo, mas contra a religião. Então ele começou a desconfiar, falou, pô, esse negócio de capitalismo parece que é um pretexto, eles estão mais interessados em tornar o sujeito ateu do que torná-lo anticapitalista. Eles têm mania de religião. É tanto que eles torturavam, de preferência, os sacerdotes, o cara padre, pastor, rabino. Ah, você chegou lá, você era o primeiro a ser torturado. E em Jarada fazia a seguinte sacanagem, você pegava, por exemplo, um padre, né, e amarrava um rabino na cadeia. E ele começava a arrancar os dentes do rabino. Falava, se você não abjurar da sua religião, nós vamos arrancar todos os dentes do rabino até o fim. Ou então fazia o contrário, pegava o rabino e amarrava o padre. Né? Então o sujeito acabava abjurando, pelo menos da boca para fora, para não ter que ser cúmplice, né, naquela maldade que estava sendo infligida ao outro. Então ele viu que aquele pessoal das prisões tinha obsessão com extirpar a fé religiosa do coração das pessoas, muito mais do que jogar contra o capitalismo. Daí que ele começou a investigar o negócio que terminou no livro Marx e Satã, que é um livro de leitura absolutamente essencial, onde ele mostra ali os escritos de juventude de Karl Marx, que não tinham sido publicados, que estavam lá guardados no arquivo Marx Engels de Moscou, onde fica claro que Marx participou de rituais satânicos na juventude. E não só na juventude, porque a empregada dele, Helene Demuth, aquela mesma que ele comia e teve um filho com ela, diz que ainda depois de homem adulto, ele fazia uns rituais estranhos, acendia lá umas velas, botava uma fita na cabeça, um negócio esquisito. O que era aquilo lá? Era rito judeu? Não, nada disso. Né? Era rito satânico, evidentemente. Então quer dizer que o cara não só era satanista na juventude, como continuou. E o negócio anticapitalista era apenas, de fato, o meio para chegar à finalidade última. Né? Agora, aqui, o Alan Lopes me pergunta, prezado Olavo, sempre tive dificuldade de entender o que o senhor entende por intuição. Seriam os primeiros princípios indemonstráveis? Não, a coisa é muito simples. Não é o que eu entendo por intuição, é o significado tradicional, técnico, a coisa tem em filosofia. Intuição é todo conhecimento direto e sem intermediários. Por exemplo, a intuição sensível. Você vê uma coisa na sua frente, como eu estou vendo esta mesa aqui, como eu estou vendo um telefone. Então, eu não estou vendo isso através de algum instrumento. Agora, se eu tenho um conhecimento através de um conceito que eu ouvi, quer dizer, alguém me expõe a ideia de uma coisa, então aí não é um conhecimento intuitivo, é o que se chama conhecimento racional. Quer dizer, o conhecimento racional é o conhecimento por intermédio de um artifício racional. Portanto, tem muitas coisas das quais nós não podemos ter experiência direta,
Tá certo? Por exemplo, vamos supor, o conceito da. Você pega aí toda a teoria da relatividade, ela trata de coisas que estão infinitamente fora da experiência humana direta. Então você só pode conhecer aquilo através de conceitos gerais e de cálculos matemáticos. Então é um conhecimento racional e não intuitivo. Se você para simplificar a guerra, então intuitivo é o direto e sem intermediários. Racional é o que vem através de um artifício mental. Isso não é eu que entendo assim, isso aí é o sentido que tem tradicionalmente. Agora, tem pessoas que, popularmente, se usa às vezes a palavra intuição para querer dizer um pressentimento, uma percepção extrasensorial, etc, etc. Mas esse é um sentido apenas popular, não é o sentido técnico com que se usa essas palavras em filosofia. Aqui, o Roberto Bernardo. Ele é professor de jiu-jitsu. O Brasil tem jeito? Pergunta ele. Ou só vai piorar as coisas? Eu acho que vai piorar muito. Por quê? Esse pessoal que está no poder, eles conseguiram desmantelar qualquer possibilidade de oposição séria. Eles só têm oposição biônica. Então eles controlaram tudo, tudo, tudo. Então, o Brasil tinha jeito 10 ou 15 anos atrás. Agora não acredito que tenha mais jeito, não. Agora vai seguir o seu destino petista até o amargo fim, a não ser que fatores internacionais intervenham, porque, veja, o sucesso do governo Lula se deve inteiramente ao seguinte fato: você tem grandes banqueiros internacionais que estão interessados em criar um governo mundial. Para criar um governo mundial, você tem que quebrar a soberania americana. Para quebrar a soberania americana, você tem que quebrar a economia americana. Então eles estão fazendo tudo o que podem para quebrar a economia americana, e foi para isso que elegeram o Obama. Enquanto isso, eles diziam, bom, onde nós vamos botar nosso dinheiro de modo que nós mesmos não percamos com a destruição que estamos fazendo? E escolheram o Brasil, porra! Então o Brasil virou uma espécie de cofre forte, onde os demolidores da economia americana se resguardam dos efeitos de suas próprias ações. Então choveu investimento internacional no Brasil e, é claro, o padrão de vida das pessoas melhorou. Então, pode ser que amanhã esse pessoal decida, vamos tirar nosso dinheiro do Brasil e botar na Zâmbia. Daí afunda tudo, daí acaba o sucesso petista. Mas, você pode perguntar assim, bom, e se a economia for para o brejo? Vai haver uma rebelião, um golpe de Estado, ou o pessoal não vai votar mais no PT, etc. Eu digo, depende. Porque no Brasil está sendo construído gradativamente, muito cuidadosamente, vamos dizer, um sistema de poder ditatorial informal que é muito eficiente. Está mais do que provado, vamos dizer, que crises econômicas e misérias derrubam governos democráticos, mas não derrubam ditaduras. Então, se uma crise econômica causada por fatores internacionais pode ou não determinar uma mudança de rumo das coisas do Brasil, depende da velocidade com que o atual sistema consiga se consolidar como ditadura, como sistema totalitário. Se a construção da ditadura ainda estiver atrasada e tiver um resíduo democrático no Brasil, então é possível que uma violenta crise econômica desperte uma revolta geral contra o governo, e o pessoal ou pare de votar no PT, ou faça uma revolução, um golpe de Estado, qualquer coisa, daí muda a situação. Mas, se a ditadura estiver consolidada, meu filho, quanto mais miséria, melhor. Você vê, o Hugo Chávez, na Venezuela, ele se torna tanto mais poderoso quanto mais a economia do país vai para o brejo. Porque pobre não faz revolução, pobre não dá golpe de Estado, porra. Né? Você vê, Napoleão já dizia, para fazer uma guerra precisa de 3 condições. Primeira, dinheiro. Segunda, dinheiro. Terceira, dinheiro. Uma revolução sai mais caro ainda, porra. Então, um bando de esfomeados não tem a mais mínima condição de fazer a revolução. Essa ideia de que, olha, quantas vezes eu conversando no Brasil com empresário, até gente de comando militar, até gente de serviço de inteligência, todos eles achavam assim, não, mas se a situação econômica piorar, né? Daí eles caem e falam, caem coisíssima nenhuma, quanto pior, melhor, porra. Né? Agora, se tiver, por exemplo, vamos ver, uma crise econômica aqui nos Estados Unidos, como teve, né? Então a popularidade do Obama baixou de 80% para 25%, então aí é grave. Né?
Demorou 2 anos para o pessoal se tocar, mas se tocou. Na primeira eleição parlamentar que teve, o Obama ainda levou vantagem. Na segunda ele já se ferrou, perdeu o controle da Câmara dos Deputados. Quer dizer, eles estavam dominando tudo, dominava a presidência, a Câmara dos Deputados e a Corte Suprema. Né? É uma situação que nos Estados Unidos foi considerada, imediatamente considerada alarmante, porque aqui o certo é, vou dizer, o bipartidarismo, quer dizer, todo, o poder é dividido. Né? Então, imediatamente a reação do eleitorado apareceu. O pessoal começou a votar nos republicanos. Às vezes não é porque gosta do republicano, é porque o Obama está fazendo tanta cagada que o pessoal fala, bom, vamos votar no outro lado para evitar que o homem se torne poderoso demais. Mas isso acontece aqui, isso acontece na Inglaterra, né, como quando os trabalhistas perderam a eleição. Porque quando começa a doer no bolso, o pessoal vota no outro partido. Mas numa ditadura, meu filho, né, quanto mais pobre está o povo, quanto mais desarmado está o povo, melhor para o ditador. O Hugo Chávez se sente tanto mais seguro, quanto menos comida tem no prato dos venezuelanos, pô. Né? Vamos ver aqui. Ah, gostaria... Peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Olá, tudo bem? Tudo bem, quem é? É Charles, eu sou doutorando aqui na França, na Universidade de Birmingham, na França. Muito bem. Eu queria comentar, você falou sobre essa questão de diferença, e é Charles. Sim, diga. Então, o que acontece? A gente, eu já estou explicando para o aluno no Brasil, na internet, que a gente pensa que o Brasil está bem, e a gente não vai para os números, né? Para você ter uma ideia, o CNRS, que é o Centro de Pesquisa na França, tem um orçamento de 7,7 bilhões de equivalente a reais para 11.600 pesquisadores. O Brasil vai ter agora, a CAPES vai ter 3 bilhões em 2011 para 70 mil pesquisadores. É, o negócio tá brabo, é. Pois é, então, ou seja, o Brasil gasta 42 mil por pesquisador, enquanto que a França gasta 600 mil anuais por pesquisador. Então, isso para você ver como é que é a nossa pesquisa no Brasil. E pifou a ligação, a informação estava interessante. Né? Então você vê que a verba de pesquisa no Brasil continua muito restrita, então é disputada a tapa e o sujeito, para conseguir a sua verbinha, precisa puxar muito saco, muito saco. Né? Quer dizer, o acesso a verbas de pesquisa, isso aí é como, né, na Universidade Austríaca tinha a piada de que para você subir na profissão tinha 3 vias, que eles diziam em latim, per os, per annum, per vaginam. Né? Quer dizer, tinha via oral, anal e vaginal. Então, para essas verbas de pesquisa também tem 3 vias, oral, anal e vaginal. Então, agora, falando nisso, vamos dizer, este sucesso do Brasil, ele é alimentado artificialmente pelos próprios investidores. O sujeito está colocando o dinheiro dele no Brasil, ele quer que mais gente coloque. Quanto mais dinheiro for para lá, mais dinheiro cada um vai ganhar. Então você pega esses boletins de investidores, todos dizem a mesma coisa, invista no Brasil, aquilo é uma maravilha. Assim, é um negócio avassalador. Né? Só que antes mesmo, isso aí é tipo da... Você sabe que esses conselhos de investimento são profecias autorrealizáveis. Você diz, invista lá, nós vamos ganhar um montão de dinheiro. Se as pessoas acreditarem, você vai ganhar realmente um montão de dinheiro. Se não acreditarem, não sai dinheiro nenhum. Então, a campanha pelo investimento no Brasil foi uma coisa avassaladora aqui. Então, foi um sucesso aparente, alimentado de fora e sustentado ao mesmo tempo pela mídia, que é da propriedade dos mesmos banqueiros internacionais, dos mesmos investidores. Então, nós vamos colocar nosso dinheiro no Brasil, então o Brasil protege nosso dinheiro e nós temos que proteger o Brasil. Foi isso a razão do sucesso do Lula. Quer dizer, qual é a contribuição do Lula para isso? Nada, o Lula não fez nada. Os ministros do Lula não fizeram nada, não foram eles que conseguiram isso. Isso é uma decisão internacional.
A história do Brasil sempre se escreveu desde o exterior. O Brasil é uma vítima inerme da história internacional. E vítima, às vezes, beneficiária também. Não foi só isso que aconteceu. Peraí, tem mais alguém aí? Alô? Bom, professor, é Rony Cardoso, tudo bom? Rony, tudo bem? Professor, eu estou com uma dúvida, não tem muito a ver com o que o senhor está falando neste momento. Se eu puder esclarecer ao longo do programa, estaria grato. Na leitura dos seus livros, o senhor recorre ao conceito de evitabilidade. Sim. Explicar algumas coisas. E eu acho que eu não entendi muito bem onde pode ocorrer isso. Eu acho que eu não consegui captar o conceito de evitabilidade se eu puder. Não, mas é muito simples. A definição de eternidade, a definição técnica, foi dada já há muito tempo pelo filósofo Boécio. Ele diz: a eternidade é a posse plena e instantânea de todos os seus momentos. Então quer dizer que a eternidade é aquilo que paira acima do tempo imutavelmente. Perenidade quer dizer sempre duração sem limite. Perenidade é um tipo de tempo. Então, por exemplo, você, quando você morrer, quando seu corpo acabar, você vai ter uma duração ilimitada, você continua vivendo, mas acontece que você não é eterno. Por quê? Porque você foi criado. Você não é superior ao tempo. Quer dizer, quando a igreja nos promete a vida eterna, como dizer, uma figura linguar. Eterno é Deus. Nós nos tornamos apenas perenes, porque nós não retroagimos no tempo. Né? Nós não estamos presentes no passado anterior ao nosso nascimento. Nós temos um começo. Então é isso que se chama eviternidade. Eviternidade ou perenidade, né? É aquilo que tem uma duração ilimitada, mas não está acima do tempo, como a eternidade. Então é a famosa teoria do triplo tempo. Você tem o tempo, a perenidade e a eternidade. Entendeu agora? Caiu a ligação dele, mas está aí explicado, então ele pode ouvir e se houver alguma dúvida, volta a telefonar. Se houver alguma... Eu tenho um livro muito bom sobre isso, que é o livro do Ananda Coomaraswamy, que se chama Tempo e Eternidade, dá a explicação técnica disso, conforme aparece nas várias tradições religiosas, sempre com o mesmo sentido. Quer dizer, neste ponto, as várias religiões são coincidentes. A religião, e não só, também a tradição filosófica também é coincidente nessa ideia do triplo tempo. Agora, aqui. O Pedro Heroles me pergunta qual é o meu parecer sobre o trabalho de Thomas Woods e do Instituto von Mises. Eu acho que os dois são indispensáveis. Do Instituto von Mises a gente não concorda com tudo. O Mises teve muita influência de Immanuel Kant e aí ele rateia um pouco. Mas, no geral, são informações indispensáveis e a idoneidade intelectual do Ludwig von Mises é uma coisa que está acima da possibilidade de dúvida. Porém, ainda em resposta a isso, veio por coincidência aqui um e-mail do André Ricardo Randazzo Gomes, dizendo: gostaríamos, sugiro que o professor Olavo recomenda a seus ouvintes no Trollspeak a série A Igreja Católica Construtora da Civilização, apresentada por Thomas Woods, originalmente num canal TV americano, que nós traduzimos e legendamos, colocando à disposição no YouTube no seguinte canal. Anote aí, www.youtube.com/Candungus, K-A-N-D-U-N-G-U-S. Então isso certamente vale a pena ver. Então tá aí, olha, o trabalho do Thomas Woods é coisa de altíssimo valor, não apenas apologético, mas historiográfico. Alguém aqui me pergunta, por que o pessoal cristão não pode consultar astrólogos nem magos? Ouvi dizer de um cristão que a astrologia até tinha fundamento, mas que depois da queda o diabo passou a interferir. Bom, mas no que o diabo não interfere? No Vaticano ele interfere um bocado, né? Então é o seguinte, se você quer estudar essas coisas de um ponto de vista que não fira a tradição católica, você começa por ler os capítulos sobre astrologia na Suma contra os Gentios de Santo Tomás de Aquino. Está lá feita todas as distinções, tá certo? E essa questão astrológica eu acho uma questão da mais alta importância, tá certo?
Infelizmente, é uma questão que não teve um tratamento adequado. O pessoal pergunta: a astrologia é uma ciência ou uma pseudociência? Eu falo, não é nem uma coisa nem outra. A astrologia é um problema científico que nós não sabemos como resolver. Por quê? Estudos estatísticos, o mais completo que foi feito por um cidadão chamado Michel Gauquelin, na França, mostrou que existe alguma correlação, que não é exatamente o que os astrólogos costumam apontar, entre as posições planetárias e as escolhas de profissão. Quer dizer, grupos profissionais definidos correspondem a certas posições planetárias definidas. Estatisticamente, isso foi feito até com 50 milhões de horóscopos de nascimento. Então, existe algo aí que precisa ser elucidado. Quer dizer, talvez os astrólogos ouviram o galo cantar, mas não sabem aonde. Mas, em todo caso, se você não tiver meios não astrológicos de averiguar isto, então não adianta discutir astrologia. O problema não é saber se a astrologia funciona. O problema é saber se, primeiro, se esta correlação entre posições planetárias e acontecimentos terrestres existe ou não existe. Depois de você elucidar isso, você precisa saber, daí sim você pode investigar a astrologia. Mas o debate sobre o assunto sempre confunde duas coisas. Confunde, primeiro, a existência ou inexistência do fenômeno com a prática da astrologia. Eu digo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu escrevi muita coisa sobre isso, mas foi inútil. Acho que ninguém quer encarar o assunto a sério, justamente porque sabem que é extremamente importante. Mas se você quer tirar suas dúvidas quanto à viabilidade de um católico estudar essas coisas, então vai lá no Santo Tomás de Aquino, está tudo explicadinho lá. Aqui, peraí. O cidadão que me escreve um negócio dramático. Né? Eu sou vereador pelo PT. Eu não vou dar nem o nome do cara para não comprometer. Eu sou vereador pelo PT, partido ao qual me filiei por circunstâncias, embora eu nunca tenha sido marxista. Sou também radialista, essa profissão me ensinou muitas coisas. O que me preocupa é que eu comecei a perceber as enormes diferenças entre minhas convicções cristãs e o PT. Digo, mas o PT foi feito para enganar cristão, meu Deus do céu. O PT foi criado pela teologia da libertação, que é o maior pseudo-catolicismo que já existiu, que é um bando de comunista, que estão lá obedecendo, realizando o plano que o Antônio Gramsci definia assim: não atacar a Igreja Católica, mas usá-la como instrumento, esvaziá-la do seu conteúdo espiritual e usá-la como megafone para os nossos projetos. A teologia da libertação foi feita para isto, porra. Você acha que algum teólogo da libertação é católico, é cristão? Mas nem no sentido mais remoto da palavra. São comunistas mesmo. E quem fundou o PT? Foi a teologia da libertação, foi Frei Beto e outros. Então, foi feito para enganar católico e está enganando. Você é só mais um. Católico, protestante, você é só mais um que cai no engodo. São milhares. Né? E o pessoal cai por quê? Porque não estudou a história do movimento comunista, história da estratégia comunista, e não sabe de nada. Como eu expliquei aqui com relação ao documentário Agenda, na semana passada. Né? Alô, quem é? Tem alguém mais alguém na linha aí? Marcos Ribeirão. Marcos de Ribeirão, tudo bem? Alô? Tudo bem. Olá, tem uma pergunta para o senhor, de ordem religiosa. Deixa eu ver aqui. A existência de Deus está diretamente ligada à existência da alma? Ou é possível a existência de um sem o outro? As almas humanas foram criadas a partir de um determinado momento. Você leu, isso está explicado no primeiro capítulo do Gênesis. Deus é eterno e imutável, ele não depende da existência de nada. Se não existisse mais nada, ele ainda continuaria existindo. As almas humanas foram criadas num determinado tempo, e serão extintas no outro tempo. Quer dizer, elas são entidades eminentemente temporais e não eternas. Quer dizer, o círculo inteiro do tempo, né, o transcurso inteiro do tempo, comparado com a eternidade, é um pontinho no infinito. Não há comensurabilidade entre tempo e eternidade. E a existência das almas humanas é apenas uma coisa a mais que aconteceu no tempo. Agora, isso do ponto de vista objetivo. Do ponto de vista subjetivo, isso é do conhecimento,
nós só podemos chegar a conceber algo de Deus a partir do conhecimento da nossa própria alma. Mas isso é diferente. Aristóteles já distinguia entre a ordem do ser e a ordem do conhecer. E dizia as duas coisas são inversas. A ordem de importância dos fatores causais é inversa em relação à ordem com que você as conhece. Quer dizer que você vai sempre da superfície para o centro, da periferia para o miolo. Então, quer dizer, nós conhecemos Deus a partir da experiência da nossa própria alma, mas não quer dizer que a alma seja importante na ordem dos fatores. Quer dizer, Deus vem infinitamente antes, tanto no sentido temporal quanto no sentido lógico. Mas nós conhecemos Deus através do conhecimento da nossa própria alma. Isso aí o famoso oráculo de Delfos já dizia: conhece a ti mesmo primeiro. Por exemplo, eu duvido que uma pessoa que não tenha tomado seriamente consciência da sua própria imortalidade, né, possa entender alguma coisa do que a Bíblia está dizendo a respeito de Deus. E o Miguel do Unamuno já perguntava assim: se não tivesse alma imortal, para que eu ia precisar de Deus? Para eu morrer e parar de existir, não precisa de Deus nenhum. Mas isso se refere à ordem do conhecer, como dizia Aristóteles. Espera aí, não entendi. Não entendi. Diminuiria a importância de Deus na vida humana. Sim, se não houvesse imortalidade, a importância de Deus na vida seria nenhuma. Quer dizer, seria uma coisa indiferente. Tanto faz ter Deus como não vai ter Deus, que nós vamos morrer e desaparecer mesmo. Então a imortalidade, o conhecimento da alma. Outra pergunta. A respeito de uns 3 ou 4 programas atrás, o senhor falou, citou um livro aí que eu não me lembro o nome agora, que o autor fala que a consciência não é causada pelo cérebro. Então, como é que explicaria uma lesão cerebral e a consciência da pessoa é afetada? Veja, consciência é uma coisa, é a operação de certas funções, como linguagem, raciocínio, etc., é outra, completamente diferente. Quer dizer, se fosse, isso quer dizer que uma lesão cerebral pode afetar o funcionamento da consciência às vezes, em outros casos não afeta. Mas se tem um caso em que não afeta, já está provado que uma coisa não depende da outra. Assim, como você pensar assim, o motor do seu carro depende do pneu? Não. Se furar os 4 pneus, o motor continua funcionando, mas você não vai andar. Consciência é a mesma coisa. Consciência continua funcionando, mas não pode raciocinar, não pode relembrar as coisas direito, não pode ter autocontrole, etc, etc. Então, não existe... Uma pessoa que tem uma lesão cerebral, por exemplo, pode ser que ela tenha uma consciência igual a gente? Sem dúvida, sem dúvida. Existem inúmeros casos de... Perfeitamente, perfeitamente. Existem inúmeros casos, não só de lesão cerebral. Sim, sim, sim. Inclusive, vamos dizer, as pessoas que passaram por essas experiências de parada cardíaca, e, portanto, parada do funcionamento do cérebro depois de 10 segundos, e elas relatam que elas não só percebiam o que se passava no seu ambiente em volta, mas que elas naqueles momentos estavam muito mais conscientes do que estavam quando viviam no corpo. A consciência funcionava de uma maneira muito mais veloz e abrangente. O número de casos que tem isso é tão grande, que a simples hipótese de que a consciência seja produto do cérebro deve ser afastada de cara, in limine, quer dizer, não tem, é inviável. A alma como produto do cérebro é inviável, é uma estupidez, é uma lenda. Aliás, falando nisso, o nosso tempo, né, acabou. Então, até a semana que vem. Muito obrigado. Aqui a gravação.